Dias depois da divulgação de foto de um encontro entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, outros dois nomes do PT e do PSDB se reuniram e debateram as perspectivas políticas do país. O ex-governador tucano Geraldo Alckmin e o ex-prefeito petista Fernando Haddad participaram de um debate virtual no qual fizeram críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro e trocaram elogios. O encontro virtual foi promovido pelo Movimento Política Viva e pela Escola Comum, entidade que capacita lideranças em periferias. Ao falar sobre a conjuntura política para 2022, Haddad disse que é preciso não repetir a situação de 2018, quando foi ao segundo turno da eleição presidencial, sem obter declarações de apoio de antigos adversários. Afirmou Haddad, aspas, penso que devemos fazer um compromisso de segundo turno também. O compromisso do primeiro é nos apresentar de forma civilizada e transparente. O compromisso do segundo é com a democracia, com as instituições, com o respeito, com a dignidade humana, disse Haddad a Alckmin na terça-feira. Sem responder ao aceno, o tucano disse que o PSDB vai trabalhar pela chamada terceira via no ano que vem. Ana. Vitor, primeiro em relação aí ao nosso Joe Biden brasileiro, né, o Ciro querer ser Joe Biden, eu sinto muito, né, se o brasileiro eleger alguém que aplique as políticas de Joe Biden. Como eu estava mencionando antes, estamos vivendo a pior inflação aí nos últimos 13 anos, impostos serão retomados, a pior crise migratória dos últimos 20 anos, uma série de políticas absolutamente danosas para o cidadão, né, para a vida diária ali do cidadão, não apenas de política internacional, como nós comentamos anteriormente, mas também da política doméstica que afeta exatamente o caminho, a melhora da vida das pessoas, né? Esse mês, por exemplo, esperava-se aí o preenchimento de 1 milhão de vagas, né, no setor de trabalho, e apenas 260 mil vagas foram preenchidas porque o governo Joe Biden resolveu aí imprimir mais dinheiro e dar dinheiro para as pessoas para que elas fiquem em casa. Obviamente, se o governo federal fica dando dinheiro para as pessoas ficarem em casa, ninguém vai sair de casa para trabalhar. O Texas e a Geórgia, por exemplo, agora, nos seus governos estaduais, disseram que não querem mais essa ajuda financeira federal porque querem que as pessoas exatamente voltem ao trabalho e que a economia passe a girar. O Fiuza disse uma frase muito boa que eu acho que cabe tanto para Ciro Gomes, quanto para Lula, quanto para PT, PSOL e, infelizmente, para o atual Partido Democrata. Eles não sabem fazer contas. É sempre a retórica aí de políticas de gênero, de políticas de cunho de justiceiro social, mas conta mesmo políticas que mexem na vida diária, que coloca comida na vida das pessoas, que colocam as pessoas num bom emprego, que colocam perspectiva na vida das pessoas, que apoiam o empreendedorismo, por exemplo, demolindo pilares de um sistema burocrático enorme que nós temos no Brasil, que foi o que aconteceu com Donald Trump aqui em 2017 e 2018, né? Essa quebra de uma burocracia grande e o incentivo ao empreendedorismo e à liberdade de empreender, de criar, de trabalhar. Isso dificilmente a gente vai ver com Ciro Gomes, com Lula, porque não é o que estamos vendo com Joe Biden. Então, infelizmente, se elegermos alguém comparando o candidato aí no Brasil a Joe Biden, nós estaremos em péssimos lençóis, Vitor. Algo mais, Fiuza? Temos 2 minutos. Olha, o Geraldo Alckmin, ele poderia aspirar coisas melhores, né? Porque, de fato, as últimas tentativas eleitorais ele já estava sofrendo dessa síndrome que ele mostrou lá atrás. Teve momentos como governador de São Paulo de bons resultados, a verdade é essa, de bons resultados, de gestão, isso que a Ana estava falando agora, que eu mencionei anteriormente também, de colocar gente que sabe arrumar a casa, enfim, de papo, isso não tem mágica. Então o Alckmin ele era promissor em relação a isso, império da lei, né? Ele vinha de uma ala pragmática do PSDB, parecida com aquilo que foi o momento virtuoso do Plano Real, que não foi um plano do PSDB,
mas que captou ali no PSDB, economistas ligados ao partido, um pragmatismo e uma perícia, né, de política pública. E o Alckmin foi sendo acometido dessa paura que eles têm de ficar mal com uma certa elite aí cenográfica, né, com uma certa elite que afeta, né, essa suposta preocupação social, se coloca meio progressista, meio com uma afetação de brasilidade, não sei o quê. E são os mais egoístas do mundo, né? Querem tudo para eles, querem clubes de poder, como conseguiram no petismo, né? O petismo foi isso, foi a privatização das oportunidades aos amigos do rei, né? O rei que era um ladrão, como a gente sabe. Então, o Haddad, sem comentário, o Haddad é o poste desse presidiário, a candidatura dele foi escolhida dentro da cadeia, né? E o Alckmin realmente, com esse tipo de união, mostra que esse suposto centro, ou como vocês queiram chamar, político, que ainda tinha algo de pragmático e de mérito e meritocrático, ele desistiu de tudo, está agarrado aí a essas almas penadas do PT.